Sejam todos muito bem-vindos ao grupo de redação estratégica. Eu sou o professor Alex e ao longo das próximas semanas você vai descobrir como a redação pode ser não apenas um desafio a ser vencido, mas também pode ser não apenas um desafio, mas uma descoberta que você vai fazer é de que sim, a redação ela é uma habilidade poderosa que você pode dominar com estratégia e inteligência. Muita gente me pergunta, professor, como eu faço para escrever melhor? Como estruturo o meu texto para que ele fique claro, coerente, impactante? E a resposta é sempre muito simples. Escrever bem é pensar bem. Se você já tentou escrever uma redação e ficou perdido, sem saber por onde começar, ou se sente que as suas ideias não fluem com naturalidade, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou te mostrar um dos primeiros passos para organizar e aprender organizar de forma estratégica as suas ideias e estruturar seus textos desta forma clara e lógica, utilizando as estratégias e as técnicas que nós vamos aqui aprender, desenvolver ao longo do tempo. Tem um detalhe importante, o que eu vou te mostrar aqui é parte de um trabalho que eu realizo. Eu já falei aqui, o curso é Redação Estratégica, é um treinamento que é feito em 10 lições, em 10 semanas, e que realmente ensina como aprender a estruturar o pensamento de forma lógica, persuasiva, enfim, mas isso é um assunto para depois. Agora, nesse momento, eu queria, antes de nós começarmos, compartilhar com vocês algumas questões importantes que nós capturamos a partir da pesquisa que realizamos, da consulta que realizamos, aí atravessou o final de semana falando sobre essa questão. Eu quero agora então compartilhar com vocês algo bastante importante. A maioria das pessoas aqui, quando se declarou, declara que tem algum tipo de dificuldade em organizar as ideias antes de começar a escrever. Né? Ou diz assim, tenho ideias, mas não sei como organizá-las antes de escrever. Né? Ou alguém diz assim, meu texto parece confuso, ou sem impacto no final, isso me incomoda um pouco, quero aprender a estruturar melhor a minha argumentação, né? A minha argumentação precisa ganhar mais consistência. Então, o que é que nós vamos fazer a partir dessas informações? Primeiro, né, o que nós vamos fazer é ensinar como pensar estrategicamente antes de escrever. Esse é o primeiro passo. Segundo, criar textos mais claros, coerentes, bem estruturados. Né? E começar pelo primeiro passo é fundamental. Então, essa questão toda, esse modo de as pessoas pensarem, nos indica que é importante que a gente pense e reflita sobre uma série de questões que dizem respeito à produção textual, e a primeira delas é a ideia de que a primeira frase, a primeira oração, o primeiro período é fundamental para você dar encaminhamento para a sua redação. Uma coisa interessante também que eu queria chamar a atenção aí por conta das nossas consultas, é que quando a gente perguntou lá qual é o seu principal objetivo dentro do grupo, né, de redação estratégica, a maior parte das pessoas disse que o que ela pretendia aqui no curso era aprovação em concurso. Né? Então, a maior parte das pessoas vai prestar concurso e se interessa pela ideia de fazer redação para concurso. Uma parte menor diz que é preparação para pós-graduação, né, especialização, mestrado, doutorado, e uma outra parte que é para melhorar a escrita, né, para o mercado de trabalho, enfim, ou para a vida, o que vem com naturalidade.
Uma outra questão interessante é que quando a gente pergunta qual que é a sua maior dificuldade na redação, a maior parte das pessoas disse que desenvolver argumentos é a coisa mais difícil. Em segundo lugar, veio conectar ideias de forma clara. Em terceiro, veio organizar ideias de uma forma mais geral, mais abrangente, né? E alguns colocaram a questão da conclusão ou concluir a redação com estilo, enfim, né? Uma outra condição interessante é que quando perguntamos, né, qual nível você considera que a sua redação está hoje, como é que você considera o seu nível como uma pessoa escrevente, alguém que escreve textos, né? E a gente teve aí uma maioria bastante significativa se colocando na condição de iniciante. Tivemos aí um número também bastante próximos num nível intermediário, e no nível avançado apenas 2 pessoas se posicionaram, né? Vejam que isso é bastante significativo, embora para a quantidade de pessoas que nós tenhamos no grupo, ainda tivemos um número baixo, digamos assim, de representatividade nesta primeira consulta, mas ela foi muito importante porque ela dá uma ideia geral e indica como é que a gente tem que começar esse trabalho. Bom, neste sentido, uma das questões importantes que a gente tem que considerar é que escrever bem não é um dom. Escrever bem é uma questão de estratégia, né? Muitas pessoas acham que escrever bem é uma questão de talento ou inspiração. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, fulano tem o dom da escrita? Mas na verdade é que a redação não é dom, a redação é método. No curso Redação Estratégica eu ensino uma abordagem que simplifica todo esse processo, dividindo a escrita em 2 grandes níveis, né? E que aqui agora eu apresento para vocês. Esses 2 grandes níveis, eles são, primeiro, a macroestrutura. Quando eu penso um texto, eu preciso pensar a macroestrutura, que é o nível estratégico do texto, né? É onde nós organizamos as ideias, garantindo que o texto tenha lógica, coerência, uma progressão natural do raciocínio. Sem essa organização, a redação se torna confusa, né? A construção de frases, ela precisa ter uma orientação organizacional do todo do texto, né? Se a gente não segue essa organização, essa linha de raciocínio, a redação realmente fica confusa, fica desorganizada. Um outro aspecto importante é a microestrutura, que é aquela parte da redação que garante a fluidez e a amarração das ideias, né? É aquela parte que garante a fluidez e sofisticação da escrita. Aqui nós trabalhamos a coesão, a construção de frases bem estruturadas, orações, períodos e a conexão entre as partes do texto, né? As conexões são muito importantes, elas fazem um grande diferencial. E muita gente fala assim, como é que eu conecto as partes do texto? Não, é só usar a conjunção. Claro que a conjunção é uma alternativa, mas existem outras alternativas para eu fazer a amarração das partes que compõem o texto, que são mais sutis, que são mais elegantes, e que dão personalidade para o seu texto, que dão sentido diferenciado para o seu texto, né? Então, hoje a gente vai começar pensando dentro dessa condição da microestrutura, a primeira frase que define o seu texto, ou, dizendo de outro modo, primeiro período que organiza a sua redação, né? Você já parou para pensar no peso que a primeira frase, a primeira oração, o primeiro período tem no seu texto? A forma como você começa define todo o caminho que a redação vai seguir. Uma abertura mal planejada pode levar para um texto confuso e sem direção. Então, aqui vai uma condição muito importante, né? Evite começar sem um direcionamento. O primeiro passo de um planejamento é eu ter objetivos, é eu saber o caminho que eu vou tomar, né? Então, evite começar sem um direcionamento, e a sua frase inicial, ela pode, né,
tomar um caminho objetivo. Por exemplo, né, se eu disser assim, a tecnologia transformou a comunicação. Observam que esse período, essa oração, porque tem um verbo, é um período, vai da letra maiúscula até o ponto, e é uma frase, é um enunciado, né? Essa tecnologia que transformou a comunicação, ela é trazida aqui, ela é colocada aqui, ela é posta aqui de uma forma muito objetiva, breve, curta, né? Quando eu faço isso, o que eu estou anunciando, dizendo, quando eu faço essa apresentação mais objetiva dessa forma, é anunciar que o que vai vir a de seguir é uma sequência de fatos, né? Os textos jornalísticos, eles costumam trazer muito esse posicionamento, né? Por que os textos jornalísticos costumam trazer muito esse posicionamento? Porque eles vão mostrar fatos, eles vão mostrar coisas ali corriqueiras, a partir de fatos, sem necessariamente ter que expressar uma opinião de forma mais direta, né? Mas eu também posso, de alguma forma, destacar aspectos dentro do meu tema, né? Por exemplo, os avanços tecnológicos impactam o social e o profissional. Vejam a diferença de um para o outro. O primeiro, bastante objetivo. O segundo, ele destaca aspectos que vão ser considerados, que dão encaminhamento para a minha argumentação. Quem lê esta primeira frase, quem lê esta primeira oração, quem lê este primeiro período, já prenuncia que vai se falar, se posicionar, se opinar a respeito do impacto que os avanços tecnológicos causam na vida social e profissional das pessoas, né? Naturalmente, você cria essa ideia, esse campo semântico de sequenciamento no texto, né? Então, espero que vocês estejam me compreendendo quando eu digo isso. Uma outra forma é quando eu digo assim, no mundo digital, a comunicação mudou drasticamente. É curto, é breve, mas eu criei um contexto. Então, a sensação que se tem é que, na sequência, na continuidade, eu tenho que falar sobre a comunicação e as mudanças que ela sofreu a partir do mundo digital, a partir do momento que o mundo digital apareceu e passou a existir para as pessoas. Então, este é um momento muito importante dentro do texto. Quando eu lanço a minha primeira frase, a minha primeira oração, meu primeiro período, e ele dá um encaminhamento, um direcionamento do meu texto, para mim e para o leitor, né? Quando eu consigo enxergar esse direcionamento, eu começo a ter material para planejar. Vocês conseguem entender isso? Quando eu digo assim, os avanços tecnológicos impactam o social e o profissional, ou os avanços tecnológicos impactam a vida social e profissional dos seres humanos, o que eu posso pensar a partir disso é que eu tenho que começar a argumentar sobre de que forma que essas novas tecnologias, esses avanços tecnológicos impactam na vida social e na vida profissional das pessoas, né? Então, automaticamente, esta pequena frase, ela leva a gente para um mundo mental que nos conduz, que nos leva a pensar que algo virá a seguir e que esse algo a seguir tenta argumentar alguma coisa. Então, eu espero que isso fique bastante nítido, bastante claro para todos vocês. Nesse sentido, eu vou então agora propor um exercício para vocês, né? Esse exercício é bastante prático e ele tem o objetivo de fazer você compreender bem esses pequenos ajustes e pequenos detalhes que devem acontecer quando eu faço a produção de um texto, né? Quando eu vou me propor a escrever um texto, sobretudo quando esse texto diz respeito ao universo do concurso, ao universo de avaliação que minha forma de pensar e minha forma de escrever serão submetidos, né? Então, esses pequenos ajustes fazem bastante diferença e a gente vai começar observando isso da seguinte forma. É um exercício bastante simples, fácil de fazer, né? Você vai escolher um tema qualquer, um tema que lhe agrade, um tema que você goste. E, por exemplo, aqui eu vou pegar de novo a questão, o impacto da tecnologia na comunicação, e esse vai ser o meu tema. E aí eu quero que vocês produzam 3 primeiras frases, 3 primeiras orações, 3 primeiros períodos, né? Lembrando sempre, o período é aquele que vai da letra maiúscula até o ponto, e é ele quem abriga as frases, as orações, os enunciados que eu estou produzindo e escrevendo, né? Então você vai
tentar escrever 3 versões diferentes desta primeira frase. Né? A primeira tentando colocar as coisas de uma forma objetiva, factual, como foi mostrado aqui. Né? A segunda, quando você pensa que pode enfatizar aspectos dentro daquele tema, e quando você enfatiza esses aspectos, você está se propondo a argumentar. Né? E um terceiro em que você estabelece um contexto, em que você cria um contexto para anunciar. Então, por exemplo, eu poderia aqui no primeiro caso factual dizer assim, a tecnologia transformou completamente a forma como nos comunicamos. É um pouco mais longo que a anterior, mas ela continua objetiva, factual, direta. Na segunda forma, eu consigo dizer assim, os avanços tecnológicos impactaram tanto as relações interpessoais quanto o ambiente profissional. Pronto, eu enfatizei 2 aspectos, eu tenho então aí 2 formas diferentes de pensar. Ou também posso criar um contexto. No mundo atual, marcado pela conectividade digital, a comunicação passou por profundas mudanças. Né? Pronto, criei um contexto. Então, essa é a ideia. A ideia é que vocês criem, para um tema que vocês escolherem, 3 primeiros períodos, 3 primeiras orações, 3 primeiras frases, os 3 primeiros enunciados que começariam o seu texto e que indicariam uma direção para você caminhar. Essa direção que você vai ser encaminhado, enfim, que você vai criar, ela tem que ficar visível para você. Então eu estou pedindo para que também no exercício você descreva qual a direção para a qual essa ideia vai conduzir o seu pensamento. O que você imagina que a partir dessa frase virá a seguir. Né? E isso é fundamental para que a gente consiga começar a compreender a relação que existe entre escrita e pensamento e como é que eu planejo de forma organizada, coerente, lógica, o meu pensamento para que a minha redação tenha força. Né? Então esse é um primeiro passo, é um passo pequeno, mas é um passo importantíssimo. Se você acreditar nele, confiar nele, exercitar, você vai conseguir e vai ganhando, então, consistência na sua produção escrita. Pode confiar em mim, eu ensino muitas pessoas, já ensinei muitas pessoas, já ajudei muitas pessoas a entrarem em concursos, a passarem em provas de vestibular, do Enem. Eu faço isso há mais de 25 anos, mas são quase 30 na verdade. Então, pare e reflita sobre o que está aqui proposto, sobre essas dicas que eu estou lhe dando, essas orientações, e siga elas, exercite, faça esse exercício, porque ele é bastante importante. E principalmente porque o que vem a seguir, né, no nosso próximo vídeo, é uma ideia muito, muito importante. Né, porque uma vez que você já viu como a primeira frase pode definir toda a estrutura do seu texto, imagina o que acontece quando você aprende a transformá-la numa tese bem construída e persuasiva. Mais do que isso, eu costumo dizer que não é uma tese, mas é uma hipótese. Quando você aprende a construir de forma lógica, raciocinar de forma lógica e ser persuasivo, de modo que você consiga organizar esse seu pensamento e transformar tudo isso numa hipótese que vai sustentar e dar encaminhamento para uma argumentação consistente. Então, no próximo vídeo eu vou te ensinar um modo simples para transformar. Essa é a sua primeira frase, seu primeiro período, essa sua primeira oração, esse primeiro enunciado, num posicionamento estratégico que vai fortalecer a sua argumentação e direcionar a sua redação do começo ao fim. Mas para isso é fundamental que você faça o exercício, se engaje na proposta, acredite nela e procure fazer refletindo, pensando. Pensando de que forma, professor? Olha, pensando da seguinte forma: o que é que eu estou pensando, o que é que eu sei sobre esse tema? Como eu começaria esse assunto? Eu começaria assim, coloquei a primeira frase, primeira oração, primeiro período, ótimo, o que eu vou fazer agora? Vou analisar, vou olhar, vou imaginar. Eu estou falando isso de uma forma mais objetiva? Eu estou falando isso de uma forma factual? Ou eu estou apontando aspectos, eu estou apontando caminhos? A partir desta primeira frase, o que eu espero que venha daqui para diante, daqui para frente? O que eu deveria falar a partir daqui? O que sugere esta minha primeira frase de que virá na sequência?
né? Então, esse exercício é fundamental para que a gente faça essa ligação entre mente e papel e caneta e texto escrito, né? Quando eu consigo entender que é o pensamento bem construído aquele que vai permitir que eu faça uma boa redação, porque a redação, a escrita, é apenas uma fotografia do meu modo de pensar. Ok? Então, esse posicionamento estratégico é muito importante. Faça o exercício e compartilha no grupo, não no grupo de redação estratégica. Eu vou colocar lá no grupo um link de entregas. Nós já temos um link lá para tirar dúvidas. Você pode ir para o link tirar dúvidas se você tiver alguma. Vai lá, posta sua dúvida, vai ser bem interessante. Quanto mais gente que tiver dúvida e colocar suas dúvidas lá, será muito melhor, né? Faça o exercício, compartilhe lá no grupo de entregas e fica ligado para o próximo passo, né? Esse próximo passo é bastante importante, ele vai definir o nosso caminho a seguir, né? No mais, agradeço a todos, saudações cordiais, até a próxima, é aqui que a gente termina.